Olá, eu me chamo Gabriela Dominique e esse é o meu plano de aula orientado pela professora Ana Beatriz Franco Siquena e a professora Daniela Mendonça Ferreira, responsáveis pela disciplina de Epidemiologia Nutricional no período de 2021.1. As minhas influências anteriores a esse plano de aula são a aprendizagem inventiva da Virginia Kastrup, como conceito né, de ensino, e a arte-terapia e educação do curso de formação com a Denise Viana, que é médica e arte-terapeuta no Antônio Pedro. A justificativa para esse plano de aula foi a importância de promover o discernimento quanto à aplicabilidade dos estudos epidemiológicos que fazem associação de fatores de exposição a desfechos em saúde. Então, levando em conta a prática baseada em evidências, que foi trabalhada no início da disciplina, e também o conceito de comer, né, que leva em conta também aspectos culturais, afetivos e não só biomédicos. Nós falamos também da Revolução Industrial e a importância disso para a transição epidemiológica e nutricional no Brasil, e também das tecnologias de informação, que facilitaram o acesso, né, a informações, mas também muitas são inadequadas, e é importante que eles saibam filtrar isso. Nós também levamos em conta o isolamento social, porque esses alunos do segundo período nunca tiveram contato entre si e com a faculdade de forma presencial, então que era importante estimular essa interação deles com a faculdade e entre si. Os objetivos, então, foram definir os conceitos comer, comensal, alimentar-se, nutricionismo, cultura alimentar e relembrar as bases da prática baseada em evidências, discutir as escolhas alimentares levando em conta exemplos próprios deles, né, com base no mural do Padlet Comida Afetiva, conhecer os conceitos de transição demográfica, transição epidemiológica e transição nutricional, associando-os a um breve histórico do país, e, por fim, avaliar criticamente informações científicas referentes a alimentos ultraprocessados divulgadas por meio de notícias, aplicando os conceitos trabalhados ao longo da disciplina. Os recursos didáticos utilizados foram o Canva para os slides, o Google Classroom para postar as atividades, o Google Docs para a entrega da atividade da reportagem e o Padlet para a produção do mural. No Google Forms a gente fez a avaliação da disciplina e da atividade proposta aqui. Então, o desenvolvimento da aula, no primeiro momento, foi a atividade em torno de 10 minutos do Padlet, em que eles colocaram a foto de um alimento, uma memória relacionada a ele e a receita. No segundo momento, tudo foi postado ao mesmo tempo na unidade. Eles fariam, então, um material, iriam ver as aulas, né, videoaula de 25 minutos com o tema transição epidemiológica e nutricional, e depois um vídeo complementar de 10 minutos sobre os industrializados. E também as instruções do trabalho da reportagem com um roteiro no Google Docs para eles seguirem, e a explicação em vídeo de como realizar a atividade. Os resultados parciais que a gente encontrou, no moral, a gente vê que muitos alimentos afetivos, né, poderiam ser considerados não saudáveis, com muitos doces, muita gordura e muito açúcar. Mas que isso tem uma importância, ficou muito claro, assim, memória de familiares, e que isso poderia, né, acarretar na prática clínica, você remover esses alimentos, também tem impactos socioculturais e psicológicos no indivíduo, e que é importante levar isso em conta para ter uma visão integral da nutrição. Então, nós perguntamos o que eles acharam dessa atividade, sendo um considerado fraco e 5 excelente, e de 20 alunos, 18 responderam que foi excelente e 2 responderam o 4, que é a segunda melhor opção. Perguntamos se eles acharam que essa atividade melhorou a relação com os outros alunos, professores e a faculdade, e eles disseram, 5 disseram que não, que correspondeu a 29,4%, e 12 disseram que sim, que correspondeu a 70,5%, sendo que
Um disse que não, mas disse que foi ótimo para conhecer as pessoas, então foi entendido que sim, melhorou a relação e foi considerado sim. Temas comuns naqueles que disseram que não ajudou foi o fato da pandemia e o ensino remoto prejudicarem as relações, 40%. Trabalhos em grupo foram melhores para melhorar as relações em vez desse, 40%. E temas comuns naqueles que disseram que sim, ajudou, foi o fato de conhecer os colegas e socializar, 58,3%, ter promovido a autorreflexão, né, e a lembrança dessas memórias afetivas, 41,6%, e a formação, a importância para a formação acadêmica, 16,7%. A atividade da reportagem, a gente avaliou perguntando qual unidade dessa disciplina eles gostaram mais, e ela ficou empatada em segundo lugar. Qual atividade que ajudou eles mais a aprender o conteúdo, e ela ficou também em segundo lugar. E qual unidade que eles menos gostaram, e ela não foi selecionada por nenhum aluno. Então foi isso, eu agradeço a vocês e deixo aqui as minhas referências. Olá, meu nome é Júlia Bueno Feder, sou monitora da disciplina de Neurociências no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, responsável pelo projeto Neurociências Digital, orientada pela professora Caroline Fernandes dos Santos Potino. A neurociências é a disciplina que se dedica ao estudo do sistema nervoso, indo desde a sua formação até o seu desenvolvimento e sua funcionalidade. Ela é uma disciplina bem extensa, complexa e que precisa ser compreendida, pois ela é essencial para os alunos dos cursos de fonoaudiologia e de biomedicina. Dessa forma, o projeto Neurociências Digital, ele busca facilitar o aprendizado desses estudantes por meio de materiais didáticos atualizados, simplificados e lúdicos que vão aproximar essa disciplina do cotidiano desses alunos que estão passando pelo ensino remoto. A motivação desse projeto vem da realidade do ensino remoto, que é uma realidade onde os alunos possuem muita dificuldade para conseguir se concentrar nos estudos, onde eles são facilmente distraídos por outras coisas no ambiente domiciliar e muitas vezes se sentem desmotivados a estudar. Então, é necessário se utilizar novos artifícios que possam prender a atenção desses alunos nas horas dos seus estudos, dando uma importância ao uso da tecnologia e das plataformas digitais, que são um ponto-chave no ensino remoto. Os objetivos do projeto são criar um aplicativo na plataforma Glide para auxiliar nos estudos dos alunos, complementar o e-book Neurociências de aluno para aluno, auxiliar na aplicação das dinâmicas criadas nas aulas síncronas e contribuir no processo de aprendizado dos estudantes. As metodologias utilizadas foram pesquisas em livros didáticos da disciplina e vídeos sobre a plataforma Glide, abertura de uma conta na plataforma Glide para a criação do aplicativo Neurodigital, utilização da plataforma Google Planilhas para configurar esse aplicativo, utilização da plataforma BioRender para a montagem de imagens do e-book, participação nos encontros síncronos da disciplina no Google Meet com a professora Caroline e a turma do terceiro período de fonoaudiologia, criação de um grupo no WhatsApp com a turma para sanar as dúvidas relacionadas à matéria, e a aplicação de um formulário de avaliação do aplicativo, de onde foram criados gráficos quantitativos a partir das respostas obtidas nele. Agora, falando um pouco mais sobre o aplicativo, aqui a gente tem o QR Code para um download desse aplicativo. Esse QR Code vai te encaminhar para o seu navegador e você vai selecionar a opção Instalar, que vai abrir um atalho na sua página principal do smartphone. Assim que for instalado, você vai selecionar o aplicativo, ele vai abrir, vai pedir para você fazer o login, você pode utilizar seu e-mail ou uma conta já criada no Google. Aqui a gente está utilizando uma conta do Google. E assim vai ser aberta a homepage, onde tem todo o conteúdo do aplicativo. Começando pela aba Quiz por tema, nós temos diversos assuntos da disciplina. Você vai selecionar o assunto do seu interesse, a pergunta que você quer responder, e vai responder verdadeiro ou falso, e tem a opção de ver a explicação. Na aba de quiz todo, você pode escolher uma pergunta, vão estar todas lá, você pode favoritar, você também pode pesquisar por uma palavra-chave, ou também utilizar o próprio filtro do aplicativo. Já na aba Jogos, nós temos diversos jogos disponíveis, é só selecionar o jogo que você deseja e ele vai ser encaminhado para uma aba no seu navegador. Na aba Estude Aqui, a gente tem um link para o website da disciplina, onde tem o link para o e-book, Neurocast, os jogos, diversos conteúdos. A equipe é a equipe de construção, eu e a professora Caroline.
Na aba Críticas e Sugestões é onde os alunos podem avaliar o aplicativo e depoimentos é onde vocês podem deixar comentários sobre a experiência. A gente também pode acessar isso tudo pelos setups ali embaixo. Como resultados parciais, eu tenho o número de logins feito no aplicativo, que mostra que os estudantes tiveram interesse em acessar e interagir com o conteúdo disponibilizado nele. Eu também tenho os resultados das respostas do formulário de avaliação, que foi preenchido até o momento por 12 estudantes dos cursos de fonoaudiologia e de biomedicina. Nessas primeiras imagens, eu tenho o print da planilha do aplicativo, que monitora o número de usuários que fizeram o login no app. Até o momento desse print, tinha um total de 30 usuários cadastrados no período de 2 semanas e meia de funcionamento do aplicativo. Aqui eu trago o resultado das respostas do formulário de avaliação quando os alunos foram perguntados se o aplicativo poderia ser incluído como material de estudo na disciplina de neurociências, 100% respondeu que sim. Se eles usariam o aplicativo no seu estudo, 100% também respondeu que sim. E se eles fariam alguma modificação no aplicativo, 100% respondeu que não. Já quando a gente pediu para eles darem uma nota de 1 a 10 no aplicativo, 16,7% deu nota 9 e 83,3% deu nota 10. Aqui eu tenho minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Beatriz Corrêa Rodrigues, eu sou monitora de Biologia Celular e aluna de enfermagem na Universidade Federal Fluminense. O meu orientador foi o professor Rafael Brito da Silva e o meu projeto de monitoria é sobre a utilização dos mapas mentais no ensino remoto de Biologia Celular. A motivação e objetivo maiores desse projeto foi facilitar os estudos dos alunos, né? Os mapas mentais eles conseguem sintetizar o conteúdo dado em sala de aula pelas palavras-chave, encadeando ideias. A partir disso, consegue favorecer revisões periódicas, já que é algo simplificado e didático, né? Os mapas mentais eles também conseguem nortear o aluno dentro do conteúdo, né? Funcionando como um mapa mesmo. É muito comum também, durante a construção dos mapas mentais, o aluno conseguir entrar em contato com pontos que pareciam estarem consolidados, mas que na verdade não estavam. E a partir disso surgirem dúvidas dentro da matéria, né, que ele está estudando. Então, isso corrobora a questão do aprimoramento, né, da aprendizagem, da consolidação mesmo, né, da aprendizagem. Além disso, os mapas mentais, quando a gente salva em PDF, eles podem ser facilmente acessados, né? Seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, o que corrobora a questão da otimização da aprendizagem. Como metodologia, eu usei a plataforma Minduma, que pode ser acessada tanto pelo computador, pela versão desktop ou online, quanto pelo celular, pelo aplicativo Minduma. Ao longo do semestre, foi disponibilizado para eles uma aula que eu fiz, explicando como que eu faço os meus mapas mentais. Expliquei também as ferramentas que existem dentro dessa plataforma, como que salva em PDF, para eles organizarem, né, da melhor forma possível, enfim. E também dei algumas dicas para deixar o mapa didático e claro. No final do período, foi disponibilizado um formulário para a gente conseguir colher, né, os dados para trazer para o projeto. Ele foi disponibilizado nas turmas de enfermagem e farmácia e a gente obteve 50 respostas. Para essa pergunta, quantas vezes você utilizou os mapas mentais durante o semestre? A gente obteve 92% das pessoas respondendo pelo menos uma vez, sendo 36% usando numa frequência bem alta, né, de 8, 9 ou 10 vezes, o que é bastante interessante. Se hoje você usa os mapas mentais para estudar, 10% marcou como nunca, 90% marcou alguma frequência, né? 14% dificilmente, e o restante algo entre moderadamente, frequentemente e sempre. Se o conteúdo das aulas foi bem abordado nos mapas mentais, essa resposta foi bastante gratificante porque ninguém marcou fraco ou ruim, e 52% dos alunos marcaram como excelente. Então, foi bastante gratificante por isso. Ao longo do semestre, os mapas mentais disponibilizados no Meral agregaram seu estudo. 7 pessoas marcaram como fraco e moderado, mas 43 pessoas marcaram algo entre satisfatório, muito bom e excelente. Quanto ao desempenho, o cenário foi bem parecido. 8 pessoas marcaram algo entre moderado e fraco, e 42 pessoas marcaram algo entre satisfatório, muito bom e excelente. Se o vídeo de instrução sobre a construção dos mapas foi útil
o vídeo que eu comentei há pouco, né? 10% marcou como irrelevante, mas 90% marcou algo entre 3, 4 e 5 dentro dessa escala, sendo quase metade das pessoas marcando como muito útil. Eu trouxe aqui alguns resultados de um espaço que havia nesse formulário, em que o aluno podia deixar de forma livre, espontânea, né, alguma sugestão, crítica, enfim. Eu trouxe alguns comentários aqui. Foi bastante gratificante também, porque eles deixaram muito claro os benefícios dos mapas, né? Simplificando o estudo, agregando, né, das formas variadas durante esse período. Então, eu concluo, a partir dos dados levantados e desses feedbacks espontâneos que eles deixaram, que os mapas mentais são sim ferramentas muito relevantes para o ensino remoto de biologia celular. As minhas referências foi o livro de biologia molecular da célula e também foi as aulas, né, do professor Rafael Brito da Silva, que foi meu orientador. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Vera Castelo e sou voluntária do programa de monitoria vinculado ao projeto Educação Metalinguística de Estudantes Universitários de Inglês. Esse projeto analisa como a monitoria de língua inglesa tem sido desenvolvida como ferramenta no planejamento de atividades de letramento acadêmico, tendo como tema a relação entre linguagem e aprendizagem humanas. Foi adotada a perspectiva funcionalista, proporcionando o uso da linguagem como recurso para aprender. Assim, a abordagem pedagógica ocorre através de atividades programadas, conduzidas pelo professor, com o objetivo de proporcionar ao aprendiz o desenvolvimento, nesse caso, da habilidade de gêneros textuais e progressão temática na compreensão e produção em língua inglesa. A presente modalidade de conhecimento de linguagem, apesar de muito importante para o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção, são diferentes daquelas vistas no cotidiano do aluno em sala de aula. Dessa forma, no ponto de vista intervencionista, o planejamento dessas ações pedagógicas de apoio pode auxiliar o aluno em um contexto acadêmico no qual se observa linguagens e construções organizadas de forma complexa. O principal objetivo dessa monitoria é desenvolver ações pedagógicas que oportunizem o domínio das modalidades de conhecimento e de linguagem, baseado na compreensão de demandas de formação das disciplinas de língua inglesa, da graduação de letras português e inglês da UF e nas necessidades dos alunos. O método utilizado foi inspirado em programas de letramento de orientação sistêmico-funcionalistas Hallidayana. Dessa forma, o projeto envolve 3 etapas. Identificar as competências necessárias para o estudo das disciplinas de inglês da UF, de acordo com pesquisa feita com os professores e alunos do departamento, a categorização dos tipos de texto que os alunos precisam compreender e produzir ao longo das disciplinas, e criação de planos de aula a partir dessas informações para promover o uso das ferramentas de produção de textos acadêmicos em inglês. A partir da pesquisa realizada, foram constatados 2 principais objetivos de aprendizagem: o desenvolvimento de competência do uso da língua inglesa no nível intermediário para as disciplinas de inglês 1 a 4 e desenvolvimento da capacidade descritiva, analítica e reflexiva em tópicos avançados de gramática, discurso e cultura nas disciplinas de inglês de 5 a 9. Dentre as 5 mais importantes categorias de tipo textual, a mais utilizada no presente contexto foi a resposta. Assim, sessões de orientação utilizadas pela orientadora e nós, monitores, têm sido conduzidas para desenvolver uma consciência mais explícita de como esses recursos funcionam em textos de domínio cotidiano, especializado e reflexivo. Foram programadas a partir da participação de nós monitores nas sessões de orientação, da observação de salas de aula virtuais da orientadora e também de maneira mais autônoma, um conjunto de tópicos e unidades de trabalho para estruturar a interação com os alunos nos plantões de monitoria, alguns já implementados. Dessa forma, a expectativa é de que, a partir desse trabalho com os alunos, estes consigam utilizar a linguagem de modo consciente em produções textuais cada vez mais complexas, de maneira autônoma e criativa. Essas são as bibliografias utilizadas para a realização de todo esse projeto. Obrigada!
Olá, meu nome é Fernanda Meireles Vieira, eu sou monitora da disciplina de Clínica Médica de Cães e Gatos e sou orientada pelas professoras Ana Maria Dickmann e Flávia Mendes. E o título do meu projeto é As Múltiplas Atividades do Monitor, Desafio do Ensino Remoto Emergencial. A pandemia modificou profundamente os nossos estilos de vida, impondo uma nova realidade no ambiente acadêmico. Nesse sentido, em consequência da suspensão das atividades presenciais, houve a necessidade de uma readequação para o ensino remoto através de plataformas virtuais. E assim como os professores tiveram que se adaptar, o mesmo ocorreu para os monitores. Pensando nisso, a fim de trazer um maior engajamento por parte dos alunos, houve a necessidade de se utilizar práticas pedagógicas mais efetivas para as disciplinas de Clínica Médica de Cães e Gatos e a optativa Clínica Médica de Felinos Domésticos. A minha motivação e meus objetivos envolveram estabelecer uma boa comunicação entre os alunos e os professores, criando meios para deixá-los mais à vontade para falar conosco. Obter experiência na docência, apresentando uma aula com novos conteúdos, além de tirar diferentes dúvidas que poderiam surgir fora das aulas. Ajudar na fixação a partir de exercícios que eu criei em plataformas virtuais fáceis de se utilizar. E juntando tudo isso, ter um enriquecimento profissional e pessoal. Como metodologia, eu utilizei os flashcards, que é um recurso que permite revisões rápidas, auxiliando a memorização e a aprendizagem do conteúdo. E como é que ele funciona? Eu utilizei a plataforma GoConquer, onde você consegue montar um card, onde à frente é uma pergunta e quando você clica em cima, ele mostra a resposta no verso do card. Quando o aluno acerta, ele coloca o sinal de acerto e quando erra, coloca o sinal de erro. No final, o aluno consegue acompanhar a barra de progresso, mostrando todas as vezes que ele utilizou o teste e também os resultados. Foram ao todo 120 cards sobre os assuntos cardiologia, dermatologia, nefrologia, pneumologia, gastroenterologia e pediatria. Além do flashcard, eu também realizei uma aula online, onde eu apresentei o tema sobre pediatria de cães e gatos e disponibilizei materiais e flashcards sobre o assunto. E também criei com as monitoras grupos do WhatsApp das disciplinas para melhorar a comunicação com os alunos. E também criamos um gabarito de estudo dirigido que já tinha sido disponibilizado pelas professoras no Classroom. Para avaliar todos esses recursos, nós utilizamos o Google Forms. Resultados parciais. No formulário, nós tivemos 37 respostas para os flashcards. Nós perguntamos se os flashes ajudaram na fixação do conteúdo e pedimos para dar uma nota de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 ótimo. Quase 90% respondeu com a nota 5 e um pouco menos respondeu com a nota 4. Não tivemos respostas 1 a 3. Você utilizaria os flashcards com os complementos de estudo? Mais de 90% respondeu que sim. E se os flashes ajudaram na compreensão da matéria? E 100% respondeu que sim. Em relação à aula online, nós tivemos 24 respostas. De 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 ótimo, eu perguntei como eles avaliariam as aulas ministradas, como eles avaliariam os materiais disponibilizados para consulta e também como avaliariam os materiais disponibilizados para fixação. E mais de 90% respondeu com a nota 5, um pouco menos respondeu com a nota 4 e nenhum respondeu com a nota de 1 a 3. Em relação ao desempenho em comunicação, nós tivemos 24 respostas, e de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 ótimo, como você avaliaria o desempenho das monitoras exercendo suas atividades? 100% respondeu com a nota 5, e em relação à pergunta, as monitoras atenderam suas necessidades e dúvidas? 100% respondeu que sim. E em relação ao gabarito do estudo dirigido, eles ainda está sendo confeccionado, e ainda não temos resultados parciais sobre eles. Considerações finais. As atividades realizadas durante esse semestre de ensino remoto apresentaram bons resultados, sendo os flashcards uma ferramenta de fácil acesso e compartilhamento, tendo uma boa recepção dos alunos. Vale ressaltar que a contribuição da monitoria está indo além dos conteúdos trabalhados, pois envolve o início da carreira profissional desses alunos, mesmo com os inúmeros desafios. Dessa forma, poder auxiliá-los me levou a um grande desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui estão as referências que eu utilizei, e eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Clara. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de monitoria vinculado à disciplina de Medicina Interna do Adulto e do Idoso 4, que é ofertada para o 8º período do curso de Medicina.
O título do meu projeto é O papel da relação aluno-aluno no ensino e aprendizagem, como o monitor auxilia o aproveitamento de discussões teóricas. Quem me orientou foram os professores Carlos Faria e Sandra Fonseca. Para introduzir o meu projeto, eu devo falar que eu me inscrevi para o projeto de monitoria que se chama Iniciação à Docência na Atividade Integrada do 8º período no curso de Medicina. Esse é um projeto construído a partir da proposta de integrar os conteúdos que são dados e ofertados para os alunos no 8º período numa atividade integrada ao final de 6 ou 7 semanas de conteúdo, de maneira que eles consigam estabelecer relações entre os diversos temas que são abordados. A partir disso, nós criamos também um estudo dirigido, que é como se fosse uma avaliação integrada, só que com mais tempo para o aluno refletir e com casos mais elaborados, porque busca fomentar o raciocínio clínico. A avaliação integrada nada mais é do que uma avaliação formativa que a gente faz via Google Forms, com 3 casos clínicos, e em cada caso clínico 7 ou 8 perguntas. Na avaliação integrada, os casos clínicos são mais diretos e as respostas são mais objetivas. No estudo dirigido, como nosso objetivo é outro, os casos clínicos são mais amplos e as respostas também são mais complexas. Quando a gente pensou nesse projeto, o que nos levou a isso, quais foram as nossas motivações, são principalmente o modelo de ensino que é pautado numa fragmentação por especialidade, então o aluno aprende sobre as doenças com elas enquadradas em especialidades. Aquilo depende da pneumologia, aquilo compreende a gastroenterologia, aquilo é assunto da urologia e por assim em diante. No 8º período, a gente busca mostrar que no modelo de medicina biopsicossocial, muitas vezes o mesmo paciente tem sintomatologias e sinais clínicos que compreendem várias especialidades, e não por isso ele vai ser tratado de forma fragmentada, muito pelo contrário. O diagnóstico e o raciocínio clínico tem que ser feito de maneira integrada. Porém, nós também entendemos que são muitos temas e conteúdos para os alunos absorverem em um só período, ainda mais agora no período pandêmico, em que os períodos são mais curtos. Por isso, ter um estudo dirigido com mais tempo, em que eles possam dedicar mais tempo para os assuntos que foram abordados, às vezes com mais agilidade, faz com que eles possam parar, refletir e fomentar o conhecimento que eles já tinham iniciado assistindo às aulas, fazendo as atividades do período. O fato de não estar tendo atividades práticas também prejudica muito, porque todo mundo já tem essa noção de que a prática melhora o conhecimento e faz com que a gente fixe mais os conteúdos que nos são apresentados apenas de forma teórica. Nossa ideia era, então, fazer, através desse estudo dirigido, algo que fosse similar à prática e que tivesse uma plausibilidade biométrica e cronológica, ou seja, que fizesse sentido no que é a vida real, e não assuntos que aparecem de uma vez só, num curtíssimo espaço de tempo, ou assuntos que aparecem totalmente fragmentados. A ideia era que o paciente fosse como um paciente tradicional, que apresenta vários sinais e sintomas, alguns ao mesmo tempo, outros com uma diferença de alguns anos, enfim. Essa era a nossa ideia. Os objetivos, ou seja, o que a gente queria alcançar era a capacidade do aluno de construir um raciocínio clínico fluido, coeso e que tivesse como base a teoria que ele já estudou e que, de alguma maneira, ele já absorveu. A gente também queria aproximar da realidade prática, como eu já disse antes, para tentar suprir uma lacuna que a pandemia criou e que, por muitas vezes, é criada só pelo fato de como o currículo é estruturado. Para fazer esse projeto, a gente usou uma metodologia de formato de estudo dirigido, em que a prova, ou seja, a atividade, fica disponível para os alunos por mais de um dia, nesse caso eram 3 dias, em que a gente faz questões que são amplas e necessitam que seja pesquisado, aprofundado o tema. A gente usou o Google Forms, criava 3 casos a cada estudo dirigido, fizemos 2 estudos, e em cada caso tinham 7 ou 8 perguntas. Depois que os alunos respondiam as perguntas, nós discutíamos no Google Meet e, através dessa colaboração aluno-aluno, a gente podia trazer de um mesmo local de fala, o mesmo momento de vivência, léxico, enfim, experiências compatíveis, novos conhecimentos e também um retrato do que nós vivenciamos na prática. Muitas vezes eu falo de um lugar que o aluno já vivencia nos seus estágios ou vai vivenciar em breve. E o meu conhecimento acerca do tema é basicamente o mesmo que ele tem. Um pouco mais aprofundado, porque eu já passei por essa fase do curso, mas ainda assim muito distante do que é um especialista e muito mais próximo do que é um acadêmico. Com essa interação e essas discussões, a gente percebeu que o raciocínio clínico melhorou muito e que os alunos puderam formular hipóteses mais coesas e ter um domínio mais claro dos temas que foram abordados. Esses eram os resultados que a gente esperava encontrar e foram os resultados que a gente viu na nossa prática. Essas são as minhas referências e esses são os colegas que trabalharam comigo.
Olá, eu sou a monitora Ana Clara, orientada pelos professores Cláudio Sakamoto, Dalton Garcia e Luciano Antunes, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de monitoria, elaborado em conjunto com a monitora Lebana, intitulado Apostila Didática Interativa e Colaborativa em Doenças Parasitárias. Bom, a disciplina de doenças parasitárias dos animais domésticos tem uma grande importância na grade curricular do curso de Medicina Veterinária, não apenas na área de clínica médica, como também na área de saúde pública, já que os parasitas podem causar zoonoses. Considerando o atual momento em que vivenciamos a experiência do ensino remoto, fez-se necessário a intensificação do uso de ferramentas digitais no ensino-aprendizado. E uma dessas ferramentas é o e-book, que possui um fácil acesso ao seu conteúdo, estimula o aprendizado em grupo a partir da sua confecção e também auxilia no aprendizado ativo. Por isso, devido à dificuldade de tempo e de estrutura dos alunos para cursar a disciplina no ensino remoto e também a necessidade por parte dos alunos de possuir uma base personalizada, ou seja, adequada ao roteiro da disciplina para guiar o seu estudo, os objetivos do projeto foram desenvolver atividades de iniciação à docência, como escrita, interpretação, coesão e objetividade no grupo de alunos do projeto, auxiliar e complementar o estudo teórico e prático da disciplina, estimular o aprendizado dos alunos de forma assíncrona e também incentivar atitudes colaborativas e de discussão em grupo. A apostila didática interativa e colaborativa em formato e-book é composta por tópicos que abordam os seguintes temas: introdução ao estudo das doenças parasitárias, doenças causadas por artrópodes, eumentoses e protozooses dos animais domésticos e diagnóstico das doenças parasitárias. Ela está sendo confeccionada pelas monitoras em colaboração com um grupo de alunos que já cursou a disciplina. Todos são responsáveis pela parte textual. O texto se baseia em aulas ministradas pelos professores, além de artigos científicos e livros de parasitologia. Na parte interativa, conto com a ajuda da monitora Lebana para confeccionar desenhos e esquemas a pedido dos colaboradores que vão. Na parte interativa, conto com a ajuda da monitora Lebana para confeccionar desenhos e esquemas a pedido dos colaboradores para complementarem seu texto. Além disso, há uma seleção de material interativo, como canais de interesse no YouTube, quizzes virtuais e links relacionados à disciplina. A apostila possui uma formatação própria para que seja visualizada em qualquer dispositivo eletrônico. A capa foi confeccionada no editor Canva com a ajuda dos nossos colaboradores e também já selecionamos alguns links de interesse. Quando o e-book for concluído, a avaliação do mesmo será disponibilizada por meio de perguntas em formulário eletrônico Google Forms. As respostas serão traduzidas em um gráfico para analisarmos melhor os resultados. Até agora, a metodologia de avaliação já foi elaborada, mas como o projeto ainda não foi concluído, não foi possível aplicar as perguntas propostas. As perguntas se baseiam na atribuição de notas em uma escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom e 5 ótimo, pelos alunos. Sobre o conteúdo textual,
sobre o conteúdo visual e interativo, sobre o aprendizado do aluno, sobre o uso do e-book como complemento ao estudo e, além disso, sobre críticas, comentários e sugestões que os alunos queiram acrescentar para a melhoria do projeto. Ao fim, espero que esse e-book possa contribuir e facilitar o estudo dos alunos da disciplina e tenho certeza que ele já me ajudou a desenvolver novas habilidades de iniciação à docência. Aqui estão as referências utilizadas e muito obrigada! Olá, eu sou Beatriz, estudante do curso de enfermagem do campus Rio das Ostras e sou monitora voluntária vinculada ao projeto intitulado Consultório de Enfermagem e Inovação Pedagógica para Ensino em Saúde da Mulher, tendo como docente responsável a professora doutora Jane Batista Quitete. Esse projeto conta com 4 disciplinas e eu fiquei responsável pela disciplina de aconselhamento em IST, HIV, AIDS e hepatites virais. A disciplina de aconselhamento em ST, HIV, AIDS e hepatites virais é uma disciplina optativa ofertada aos alunos do curso de enfermagem do campus de Rio das Ostras e também aos outros cursos do campus, como os cursos de psicologia e serviço social. A disciplina conta com uma carga horária total de 45 horas, onde 30 dessas horas são de carga horária teórica e 15 de carga horária prática. É importante ressaltar a relevância dessa disciplina dentro do curso de enfermagem, uma vez que dentro da grade curricular não existe nenhuma disciplina voltada exclusivamente às temáticas de infecções sexualmente transmissíveis, temática essa que é de fundamental importância na formação do enfermeiro. A motivação, sobre as minhas motivações de ter participado do processo seletivo de monitoria, foram de aprofundar os conhecimentos sobre temas que eu já tinha interesse, desenvolver novas habilidades, principalmente voltadas ao ensino-aprendizagem e o meu interesse de iniciação à docência. Das ferramentas pedagógicas que eu implementei como monitora, pensando no momento do ensino remoto e utilizando das tecnologias digitais como ferramenta principal, eu implementei a criação de uma página em mídia social, produção de conteúdo para um grupo de gestantes, simulações de teleconsulta de enfermagem em IST e elaboração e execução de plano de aula. No momento da elaboração e execução do plano de aula foi um momento interessante, onde eu precisei desenvolver o meu pensamento crítico e essas habilidades de ensino-aprendizagem, uma vez que são alunos de enfermagem, mas são alunos de períodos letivos diferentes, 3º, 4º, 5º período, são alunos, na sua maioria, que nunca tiveram contato com a temática e nunca tiveram contato com a prática clínica, então eu precisei repensar, rever estratégias que pudessem ser melhor utilizadas na aula e utilizei como principal ferramenta de material didático interativo vídeos de testagem, de instrução de testes rápidos, dos kits de testes rápidos, onde fosse mais fácil para eles poderem visualizar e compreender da melhor forma possível a aula ministrada. Outra ferramenta foi também a página em mídia social, utilizamos a plataforma do Instagram. Todas as postagens que estão lá são postagens desenvolvidas pelos alunos a partir do conteúdo teórico ministrado em aula. Todos esses materiais utilizados para o desenvolvimento dessas postagens foram materiais oficiais do Ministério da Saúde. Essa ferramenta nós tivemos o objetivo de desenvolver habilidade de comunicação nos alunos, fixação de conteúdo teórico também, e serviu como parte da atividade prática voltada à prática de ensino e educação em saúde. Outra ferramenta utilizada foram as simulações de teleconsulta voltadas para a prática clínica. Foram 5 simulações no total, com pequenos grupos de alunos, onde esses alunos precisavam preencher uma ficha do usuário e, ao final, fazer uma pequena evolução de enfermagem. Essa ficha é uma adaptação de uma ficha já existente no nosso consultório de enfermagem no campus, onde atendemos a comunidade acadêmica e a comunidade extramuros. No momento não está ocorrendo devido à pandemia, e foi readaptado para teleconsultas de enfermagem. Então, essas simulações elas ocorreram com auxílio de outros discentes do curso de enfermagem, onde eles atuaram como usuários a partir de casos clínicos reais. E a outra ferramenta utilizada foi a produção de conteúdo para um grupo de gestantes. Esse grupo de gestante ele é vinculado a um projeto de extensão da universidade,
e também teve o propósito de desenvolver habilidades de comunicação nos alunos e fixação do conteúdo teórico. Como avaliação da disciplina, nós implementamos um formulário do Google, onde os alunos puderam responder sobre carga horária, conteúdo da disciplina, auxílio da monitora, dentre outras perguntas, para que nós pudéssemos ter um panorama sobre o aproveitamento dos alunos em relação à disciplina e se as estratégias que foram pensadas e readaptadas atingiram o nosso principal objetivo, que é um ensino de qualidade. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Olá, bom dia. Meu nome é Jamila Tulane Pinho de Oliveira e eu sou monitora da disciplina Políticas Públicas em Turismo. Essa disciplina aborda conceitos, funções e instrumentos básicos das políticas públicas em turismo, além de explicitar a evolução das políticas do setor aqui no Brasil. É voltada para os alunos do 4º período do curso de turismo, ministrada pela professora doutora Fábia Trentin e monitorada por mim, que sou monitora voluntária, e pela aluna Gabriela de Oliveira, que é a monitora bolsista. Durante o primeiro semestre de 2021, houve um total de 30 inscritos na matéria. Dentre as minhas principais motivações para participar dessa monitoria dentro de políticas públicas de turismo estavam a minha afinidade com o conteúdo, o desejo de conhecer mais sobre o setor público em turismo, aprimorar a experiência docente. Eu já fui monitora de outra disciplina anteriormente, foi uma experiência muito positiva e que eu queria ter com outras disciplinas com as quais eu sinto a afinidade. E também o fato de existir um estigma, um imaginário acerca de políticas públicas em turismo por parte dos alunos da FTH, de que essa é uma matéria desafiadora. O que eu particularmente acho extremamente injusto. Então, por isso, dentre os objetivos da monitoria estão desconstruir as imagens negativas que se possa ter em relação à disciplina, fazer com que mais alunos entendam a relevância da disciplina dentro da grade do curso, estimulando-os a se interessar mais por ela, e também um dos maiores objetivos do ensino remoto, que é aumentar a participação dos discentes durante as aulas síncronas. Dentre os métodos que foram adotados estão a busca e seleção de materiais para aprendizado de cada módulo, em conjunto com a professora, durante as reuniões da monitoria, criação de grupo no WhatsApp com inscritos da disciplina, criação de PDFs com conteúdo sobre a disciplina, monitorias síncronas para reforço de conteúdo, controle de frequência dos inscritos nas aulas e monitorias, e elaboração de atividades em cada módulo em parceria com a professora também durante as reuniões da monitoria. Em relação à busca e seleção de material, foram analisados cerca de 20 textos dentro dos conteúdos do módulo 4 e módulo 6 da disciplina, além de alguns vídeos no YouTube. E de todo esse material analisado, foram esses 6 textos que passaram a incrementar a disciplina. No grupo do WhatsApp, a gente teve um ápice de 21 participantes, incluindo a minha outra monitora. Alguns alunos saíram do grupo ao longo da disciplina, e o grupo tinha como principais objetivos o agendamento das monitorias, dirimir dúvidas relativas às aulas síncronas, materiais disponibilizados e atividades assíncronas, reforçar comunicados e otimizar a comunicação, tanto entre monitores e alunos, quanto entre alunos e professora. A imagem em verde era o ícone do grupo. Perdão. Eu tive a oportunidade de criar 2 PDFs até agora, dentro da disciplina. O primeiro deles é em relação ao conteúdo da segunda monitoria, que foi ministrada dentro de Políticas Públicas de Turismo. E o segundo é em relação a uma das aulas do conteúdo programático, a que foi ministrada por mim, como uma das obrigações da monitoria, sobre o Programa de Regionalização do Turismo. Foram ministradas 2 monitorias ao longo de todo o período, e as 2 ocorreram por conta da demanda dos discentes. A baixa demanda por monitoria foi atribuída ao fato de que houve apoio aos discentes de forma assíncrona ao longo de todo o período via grupo no WhatsApp. Em relação à elaboração de atividades, aquelas às quais houve maior envolvimento da monitoria na elaboração, foram a apresentação e debates síncronos sobre textos lidos previamente acerca do Programa Nacional de Municipalização do Turismo,
A nossa proposta com essa atividade de debate síncrono sobre os textos era garantir que os alunos tivessem tido contato com o material disponibilizado antes da aula síncrona para poder melhorar a participação deles durante a aula, durante aquele módulo. O formulário dissertativo sobre Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo, Fórum sobre Mudanças Advindas do Plano Nacional de Turismo de 2007, formulário dissertativo sobre estudo de competitividade do turismo, atividade de coleta e interpretação de dados sobre o mapa do turismo e da categorização de municípios, formulário com 10 perguntas objetivas sobre o conteúdo de todo o período. Todas essas atividades, como eu falei anteriormente, foram feitas em conjunto, meu com a outra monitora e a professora da disciplina. Essas são as referências para os textos que foram inclusos na disciplina. E muito obrigada pela atenção, gente. Tenham um bom dia.